Professor, eu liberei o link lá no YouTube, né? Tá ótimo. Esperar o pessoal começar a entrar aqui. Entrou uns gatos pingados aqui, entrou um pessoal lá. Tranquilo, eu tenho que compartilhar tenho que compartilhar a tela, né? Vou compartilhar de uma vez. Como é que eu faço? Eu boto o vídeo lá para adulto? Ou hoje não precisa? Não, hoje não. Ué, Não? hoje aqui, como é que é? Cadê a minha aula? Ué, não tô achando minha aula aqui. Vixe Maria. Não tô achando minha aula aqui, Cleito. Isso, achei. Não Graças a estava Deus. na página inicial. Isso. Não, essa aqui também não é 6/5 ainda, né? Essa aula 6/5 é de semana que vem. Rapaz, me deu trabalho essa semana, porque eu já tinha. Essa aqui eu tive que dar uma estruturada nela. A outra já está mais ou menos estruturada. Tá bom. Ah, o Cânio. Ô, saudade que eu tô lá do hospital. Do hospital não é porque a gente passou muito tempo no básico. E aí, quando você vai pro quinto agora, o quinto é aquele período que você começa a visitar ali, né? Você está no E quinto aí, período? eu tô no quinto ainda. É, Ainda, mano. só que tá longe. Cara, só vai melhorando. Cada vez você vai tendo mais autonomia e mais Pois é. compreensão, né? Então vai só melhorando. Muito bom. Agora eu cheguei, eu tava com alta expectativa lá de começar a visitar o hospital. Aham. Aí aconteceu isso aí, né? Ah, mas é assim mesmo. Você não É assim tem. mesmo. Faz parte. Professor, são 9h32. O Ótimo. pessoal, eu acho que se o pessoal atrasar, aí atrasa uns minutinhos, mas se o senhor quiser ficar à vontade aí para me Tranquilo, apresentar novamente, né? O pessoal aí, pode ter o pessoal no YouTube aí que não conhece o senhor. Então, tranquilo. fica à vontade. Tá bom, Cleiton. Eu agradeço, então, mais uma vez aí a oportunidade, o convite, né, do Lucas, o convite seu, e esse apoio tecnológico aí que você vem dando, para a gente poder fazer esses encontros, essas aulas virtuais. A gente pode debater um pouco no final. E, pessoalmente, eu acho isso muito enriquecedor, porque vocês têm uma visão de mundo e isso contribui muito para as minhas reflexões, né? Aquilo que é mais relevante nesses temas e o que vem na mente de vocês. E eu que estou ali na frente, no trabalho já há alguns anos e nos estudos desses temas que eu tenho apresentado, porque me encantam pessoalmente. Então, hoje, nós temos um tema aí que é bastante contemporâneo, bastante importante, e que vem despertando o interesse da comunidade científica internacional, vem crescendo muito ultimamente, mas muitas pessoas têm muita dificuldade de discutir, talvez por isso hoje a audiência nessa aula é menor do que nas anteriores, porque quando a gente fala de saúde e espiritualidade, muitas vezes a pessoa entende com o seu viés de preconceito, da maneira como ela encara a religiosidade para si. E é lógico, cada um vai processar todas as informações que estão aí no mundo de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu sentimento. É compreensível isso. E então existem muitas barreiras quando nós abordamos a questão da espiritualidade, porque se nós pensarmos como que essa coisa funcionava, da aliança possível, uma possível aliança entre a ciência e a espiritualidade, isso é muito recente na história da humanidade, né? Teve um padre jesuíta francês, professor de paleontologia na Sorbonne, o padre filósofo Teilhard de Chardin, e o Teilhard de Chardin sofreu muito, porque, veja bem, o catolicismo é criacionista, acredita que o homem foi criado ali do barro. E o paleontólogo é darwinista, então ele está em oposição a esse pensamento que está lá expresso na lenda, né? No mito, na lenda não, no mito bíblico da criação, lá no Gênesis. E o padre Teilhard de Chardin, coitado, ele quase que foi excomungado da igreja na época, nos anos 1950, e ele foi mandado para Goa. Ele que ensinava na Sorbonne, ele foi para Goa, lá no fim do mundo. Então foi um exílio praticamente, né?
Só com o Concílio Vaticano II é que a obra do padre Teilhard de Chardin foi reabilitada, a obra dele como teólogo, e a maneira da Igreja Católica entender a sua produção científica de paleontólogo perante suas teses a respeito aí da criação. Então, para a gente ver como que fica um conflito mesmo entre a ciência e a religião, isso sempre aconteceu a partir da Idade Média, né? Então, já mencionei na aula anterior que Descartes foi um filósofo que se preocupou com essa questão bastante. Depois, nos anos 1850, nos anos 1800, na Europa, onde se vivia o positivismo, os médicos, os cientistas, de uma forma geral, os homens da ciência, eles acreditavam no fato pelo fato, e essa coisa de Deus, essa coisa de espírito, isso aí não, era difícil de provar, então isso não existe. Era uma coisa muito pragmática nesse sentido. Alguns autores da ciência diziam o seguinte: não, quando a gente estuda física, química, matemática, o instrumento de pesquisa, o objeto da pesquisa é de uma determinada natureza física. Então, para você entender essa ciência, você precisa entender, descrever leis físicas. Agora, quando você vai estudar eventos espirituais, as leis, elas existem, mas são de outra ordem, de outra natureza. Então, não é possível, quando se aborda questões espirituais, se pretender utilizar as mesmas regras que se usa para ciências físicas. Não que as ciências da espiritualidade, o acesso ao conhecimento da espiritualidade, não deva seguir um método científico. Claro que deve. Bom, quando se faz estudo científico. Já o religioso, né, a pessoa que é o fiel, o crente, acredita que, em grande parte, a religiosidade, a espiritualidade é obtida através de uma experiência. E isso não passa pelo estudo, passa pela experiência pessoal. Muitas pessoas da área de ciência, né, mudaram de opinião depois que viveram experiências. Por exemplo, médicos que ficaram internados em CTI voltam transformados e entendendo que precisam fazer uma abordagem diferente da sua prática médica. Então, aqui, no dia de hoje, eu gostaria de apresentar alguns conhecimentos que já foram gerados, conhecimentos de pesquisa, observações empíricas a respeito desse tema. Não vou falar aqui de fé espiritual de ninguém, nem minha, isso não interessa nesse momento. Eu tenho a minha espiritualidade que eu procuro cultivar, cada um de vocês tem os seus valores sagrados, então nós nos relacionamos com o mundo, com as coisas transcendentes, de uma forma bastante particular, mas não quero tratar dessas questões, da religiosidade de cada um, da espiritualidade de cada um. Eu quero aqui hoje abordar como que esses assuntos impactam no nosso conhecimento na área de saúde. Quando nós estamos estudando ciências da saúde, né, então, a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a biologia, quando nós estudamos a psicologia, que interfere bastante, como esses valores espirituais do nosso paciente são importantes no seu tratamento. E como nós, profissionais de saúde, precisamos nos posicionar perante tudo isso. Então, é exatamente esse assunto que eu quero, essa delimitação que eu quero para a aula de hoje. Estou aberto às perguntas, né? Vai ser um prazer poder debater com vocês. Se vocês considerarem que é importante fazer a pergunta e interromper durante a exposição, não tem problema, mas se puderem deixar para o final, eu agradeço. Então, gostaria de saudar a todos os alunos que estão aqui, né? A todas as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Recebam aí o meu abraço fraterno, como se nós estivéssemos num salão, nos olhando olho no olho, e vamos então para a nossa apresentação. Esse assunto vem ganhando notoriedade, vem ganhando interesse acadêmico há um certo tempo. Então, o meu amigo, Dr. Jorge Dyer, que é de Anápolis, fez o seu mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora e terminou em 2016. O Dr. Jorge, ele fez uma análise bibliométrica das publicações científicas sobre experiências relacionadas à espiritualidade, a uma independência da consciência em relação ao cérebro. E aí ele estudou vários eventos, como, por exemplo, experiência fora do corpo, experiência na hora da morte, experiências mediúnicas,
telepatia, determinados, vários, são cerca de 10 eventos que ele avaliou na literatura médica no PubMed. Então, olha só que interessante. Ele estudou esses assuntos relacionados a isso no seu mestrado. E ele fez agora, há poucos dias, uma palestra, no dia 20 de abril, e o Jorge mostrou o seguinte: ele foi lá no PubMed e ele colocou as palavras espiritualidade e religião, ou espiritualidade ou religião, entre parênteses, né, e saúde, e mandou fazer uma contagem dos artigos. Olha bem, meus amigos, em 2020, quer dizer, nesse ano nosso, vou tirar aqui 2020, que está começando o ano, mas 2019. Em 2019, a gente tinha 1.400, mais de 1.400 publicações, 1.450 publicações nessa temática, saúde, espiritualidade e saúde. Em 2018, foram quase 1.600 artigos. Em 2017, quase 1.600 artigos. 1.600 artigos por ano. E se nós olharmos aqui na linha do tempo, então, olha só, 1964, quando começaram, em 63, né, mais anteriormente, tinha pouquinhos artigos, começou a ter uma febre, um interesse maior aí por volta dos anos 1980. E isso não parou de crescer até então. Então, esse é um assunto que vem ganhando muito interesse na pesquisa médica, nas áreas da ciência. Então, para aqueles que acham que esse assunto não é importante, está aqui o tamanho da ignorância, né? Ao tanto que tem sido publicado no PubMed. E não vou dizer que todos esses artigos aí são de ótima qualidade científica, mas uma grande parcela deles são muito bons. Então, vale a pena mesmo nós lançarmos o olhar e nos determos cientificamente na abordagem desses temas. Bom, em princípio aqui da nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação em relação à religião e espiritualidade. Ainda não existe um consenso muito grande, um consenso bem estabelecido do conceito de espiritualidade. Mas eu gostaria de falar algumas diferenças que já são pacificadas entre esses dois campos da experiência humana, digamos assim. Então, a religião é um movimento social. Então, o movimento é uma situação, né, que une pessoas. A religião ela tem a sua liturgia, a religião, as suas regras, né, como a coisa deve acontecer. A religião ela está relacionada a templos, a obrigações de contribuir financeiramente, de frequentar cultos, de ter determinadas atitudes. Então, a religião tem essas características. Não é só isso, mas tem essas características. Já a espiritualidade, ela é uma coisa mais da introspecção, né? Se na religião você tem templos de pedra, igrejas, construções, já na espiritualidade todos nós podemos ter acesso, porque o coração da pessoa, o seu íntimo, a sua privacidade, pode ser considerado como o templo para cultuar esses valores aí espirituais. Então, também tem sido considerados valores espirituais aqueles valores sagrados de cada pessoa, aquilo que é transcendente, aquilo que gera esperança no futuro, significado de vida. Então, necessariamente, religião ela não tem espiritualidade. A religião pode ser um caminho para a espiritualidade, né? Então, olha só esse conceito aqui do Harold Koenig, que é um dos maiores estudiosos desse assunto, uma das pessoas que ainda hoje mais publica sobre saúde e espiritualidade, é um professor da Duke University, nos Estados Unidos. Então, ele conceitua como espiritualidade a busca pessoal pelo entendimento de respostas a questões sobre a vida, seu significado e as relações com o sagrado e transcendente, que pode ou não estar relacionado a uma determinada religião. E o Koenig ele faz uma distinção entre religiosidade intrínseca e extrínseca. A religiosidade extrínseca seria justamente o culto exterior. A pessoa que está associada, que vai na igreja, que vai no culto, que vai no templo, é o movimento social. É a pessoa que participa das obrigações lá, é um ministro da Eucaristia, é uma pessoa que é um presbítero, é um líder religioso, e essa pessoa tem uma frequência nos templos, ela cumpre todas as obrigações. Mas
essa pessoa que tem essa marca social, essa etiqueta, esse rótulo de religioso, não necessariamente faz uma conexão com o sagrado. E essa religiosidade extrínseca não afeta a saúde. Já a religiosidade intrínseca, que ele coloca, que tem a ver com essa espiritualidade, aquela religião que leva a pessoa a significar fortemente sua vida, isso sim vai ter valor na hora do enfrentamento dos desafios de saúde. Então, a religiosidade extrínseca não nos interessa nesse estudo, porque ela não modifica a saúde. Agora, a religiosidade intrínseca, que tange a espiritualidade do paciente, essa sim é modificadora. Agora, por que estudar a espiritualidade, né? Primeiro que eu mostrei que tem um grande interesse científico, uma gama enorme de pesquisas científicas. Agora, esse é um assunto chato para muita gente, ficar falando de religião, se eu sou ateu, a pessoa, muitas vezes o cientista, o profissional, ele não está interessado nesses valores para a sua própria experiência pessoal. Então, por que estudar uma coisa dessa natureza? Bom, simplesmente porque para nós médicos é relevante, para nós médicos e para os profissionais da saúde, é relevante que nós ouçamos sobre todos os aspectos dos nossos pacientes, aspectos que influenciam a sua capacidade de lidar com os desafios de saúde. Então, nós vamos estudar a religião não porque nós estamos interessados na religião. Quem está interessado, ótimo. Quem está interessado em espiritualidade, ótimo, vai estudar pelo seu bel prazer. Mas aqui nós somos agentes promotores da saúde de outrem, alheia. E nesse sentido, então, tudo que toca o nosso paciente nos interessa, tudo. A sua profissão, se ele faz um esporte, quantas pessoas moram na sua família, na sua casa, como que ele se relaciona com essas pessoas, se ele é um arrimo de família, se não é, se ele é um cuidador de uma pessoa na sua casa, se tem pessoas deficientes, tudo isso é importante. E também o seu sentimento de espiritualidade e, por que não, a sua frequência religiosa. É por isso. Então, as convicções religiosas dos pacientes podem afetar decisões médicas e os cuidados da saúde, né? E também porque a espiritualidade pode ser uma necessidade do paciente, né? Se o médico não está interessado, sim, mas o seu paciente está, e o paciente vai perguntar sobre isso, ele vai desejar falar sobre isso durante a consulta. E como é que o profissional vai fazer? É o que tem acontecido até agora. O profissional vira as costas para esse tema, porque o profissional ignora, é um ignorante. Ele desconhece como abordar essas questões de espiritualidade. E, por não saber, ele simplesmente fecha as portas. Aí, o profissional está amputado. O profissional tem seu próprio preconceito em relação à religião e não vai cuidar com toda a amplitude da saúde do seu paciente, né? Então, notemos que a Organização Mundial da Saúde sugere que nós entendamos a saúde como um bem-estar do paciente físico, psíquico, social, né? Houve uma tentativa de introduzir um bem-estar espiritual também, tem uma discussão sobre isso aí, mas, de fato, o profissional precisa olhar o seu paciente como um todo, e a espiritualidade é uma parte importante para muitas pessoas. Então, as crenças religiosas são comuns e ajudam a lidar com muitos aspectos da vida de muitas pessoas. Então, nós podemos mostrar aqui, não considerando que espiritualidade é igual à religião, já comentei sobre isso anteriormente, mas nós vejamos aqui que a religiosidade está presente em todos os países do mundo, né? Então, as maiores religiões ao redor do mundo. Então, nós temos aqui os budistas, cristãos, os hindus, judeus, muçulmanos, ao redor do mundo todo, e países onde mais de 90% da população está interessado na religião, mais de 90% da religião, da população. Então, tem uma grande prevalência da religião ao redor do mundo. Então, se nós olharmos em números absolutos, os cristãos são cerca de 2 bilhões e 300 milhões. O segundo grupo, em 2015, eram os muçulmanos, com 1 bilhão e 800 milhões. Pessoas sem uma declaração de religião, 1 bilhão e 200 milhões. Hindus, 1 bilhão e 100, budistas, 500 milhões, folk religions, outras religiões, judeus. Então, de uma forma geral, nós temos muitas pessoas interessadas nisso. Então, veja bem, muitos países têm pessoas
tem uma parte importante da população ativa do ponto de vista religioso. Pegando aqui dos que são menos ativos religiosamente, os chineses, 3% apenas, e considerando os que são mais ativos religiosamente. Então, na África do Sul, nós temos aí 68% de pessoas ativamente em relação às religiões. No Brasil, nós temos uma população muito ativa religiosamente. Olha só, 63% das pessoas são ativas, isso em 2019. Né? No Peru, se nós pegarmos aí outros países, como Estados Unidos, por exemplo, são populações grandes, geradores de conhecimento, geradores de cultura para o mundo, 40% da população americana é ativa. Não é pessoas que acreditam em Deus ou têm religião, é que são ativas do ponto de vista religioso. Isso implica uma frequência a cultos, se dedicar a orações diariamente, etc. E tal, né? E nós temos aqui uma grande parcela, esse que está em cinza, de pessoas que não são ativas religiosamente, ou são inativos, mas elas têm uma religião lá que cultivou dentro da sua família quando era mais jovem, e tem um tempo que a pessoa não está ligada a essa religião, mas ela acredita nesses valores religiosos como algo presente, importante nas suas vidas, apesar de não serem ativos, como os vermelhos. Então, olhe bem aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 22% de pessoas que declaram uma religião, mas não são ativos, não frequentam. Né? Alguns países, olha só, como a Suíça, por exemplo, 64% das pessoas declaram ter religião, e quando apenas 17% não tem nenhuma filiação religiosa. Agora, é bem verdade, tem países como, por exemplo, a China comunista, né, desde a Revolução Comunista, países lá como a Estônia, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não tem vinculação religiosa nenhuma, e países como os nórdicos, por exemplo, que os noruegueses, finlandeses, que não têm religião, nenhuma religião. Agora, um país bastante materialista também, a República Tcheca, enfim, existe uma gama de países onde as pessoas não têm uma afiliação religiosa, muitos países onde a religião é muito importante, as pessoas trabalham ativamente com isso. E pessoas que têm religião, mas não estão ativas. Ou seja, de qualquer maneira, isso é bastante presente na vida dos nossos pacientes. Né? Então, olhe bem, quando nós consideramos a pergunta, a religião é muito importante para você? Para os brasileiros, 72% a religião é muito importante. Para os americanos, 53%. Para os mexicanos, 45%. Então, meus amigos, é com esse universo aqui que nós estamos lidando no nosso consultório. Então, 72% dos pacientes que chegam para nós, eles consideram que, para si, a religião é muito importante. Então, a religião é muito importante, principalmente na África, nos países do meio oeste e nos países da África, né, do sul asiático e da América Latina. Então, agora, nós temos países, como eu mencionei, os países nórdicos, por exemplo, 19% para os suecos, para os noruegueses, 10% para os suecos, para os finlandeses também, 10% apenas das pessoas consideram a religião importante para si. Na Rússia, 16%, na China, só 3%. Né? Quando nós perguntamos para pessoas que fazem orações diárias, veja bem, no nosso caso aqui, os brasileiros, 61% dos brasileiros têm o hábito de orar diariamente, de elevar um pensamento para o Criador, né? De entregar a sua vida. Natureza, eu te glorifico aí por mais um dia. Natureza. Tem pessoas que cultivam um respeito profundo por Gaia, a Mãe Terra. É o seu valor sagrado, o seu valor transcendente. Então, agora, em outros lugares, como a China, apenas 1% das pessoas consideram importante. No Oriente Médio, né, o Irã, a Índia, é muito presente, né, abaixo da linha do Equador. Fica bem nítido que, acima da linha do Equador, onde as pessoas têm uma escolaridade maior, tem menos religiosidade, tem menos culto à religião. Então, esse estudo aqui mostra um pouco isso, que países onde a escolaridade é maior têm uma frequência menor a igrejas. Então, nós temos aqui, para nós, né, por exemplo, a Polônia é uma exceção, um povo mais estudado e que frequenta bastante religião. Né? Então, o Brasil se encontra aqui abaixo da média de educação e com uma alta frequência à religião.
Agora, países onde a frequência a cultos religiosos é baixa, menor que 30% da população frequentam, menos de 30%, 38% frequentam serviços religiosos, nós temos aí uma exceção, por exemplo, que é Portugal, né? Um país que nós temos uma reflexão a ser feita, que esses países bastante estudados também têm uma baixa frequência. Mas no nosso caso aqui, o Brasil, a Polônia, Estados Unidos, estão por onde? Aqui, Estados Unidos, El Salvador, Nicarágua, Malásia, Estados Unidos estava por aqui. Bom, não estou achando, mas vamos adiante. É importante nós pensarmos isso. Quanto mais secularizado, quanto mais desenvolvido, quanto mais dinheiro e mais anos de estudo, mais secularizado o país, né? Menos dedicação à religião, à frequência à religião. Bom, agora nós podemos ver aqui, então, exatamente isso. Países que têm um número grande de ateus. A China se destaca, o Japão também tem um número bastante importante. Então, a percentagem de ateus no mundo ela é menor que a percentagem de pessoas relacionadas à espiritualidade, relacionadas à religião. Aqui o estudo foi no sentido da religião. Com isso, eu quero mostrar que a religião faz parte da cultura, faz parte da experiência de vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Inclusive pessoas em países bastante secularizados, como, por exemplo, a França. A França, se não tem pessoas que frequentam, muitas pessoas frequentando, tem, por outro lado, não um percentual importante de ateus, mas os 80% têm valores espirituais, quer frequentem ou não valores espirituais bastante fortes, né? E não quer dizer também que a pessoa que é ateia, o ateu, que ele não tem valores sagrados. O ateu tem valores sagrados. Aqui ele não acredita formalmente em religião, né? Aqui no Brasil, o último censo todo compilado é o censo de 2010. Ele mostra, então, que 87% das pessoas declarou para o entrevistador que tinham uma religião. E olha que o censo brasileiro, o censo demográfico, ele não foi feito para avaliar a espiritualidade de ninguém, religião. Ele só pergunta se a pessoa tem religião ou não, ponto. Então, isso aí não permite uma avaliação, um entendimento. Se tem religião, qual a religião? Então, não permite entender esses outros parâmetros que eu mostrei anteriormente. Se a pessoa considera a religião importante para si, se ela frequenta um culto, se ela ora diariamente, etc. e tal. Mas nós vemos aqui no Brasil, então, 65% praticamente dos brasileiros são católicos, 22% evangélicos, sem religião alguma, 8%. Né? Mas, de uma maneira geral, nós temos uma dedicação importante do brasileiro ao seu contato com o sagrado religioso. Né? É isso aí. Então, 87% das pessoas no Brasil, dos nossos pacientes nos nossos ambulatórios, se declararam ligados a uma religião. Portanto, meus amigos, isso aí nos toca, nós como profissionais de saúde. Então, outra coisa, por que estudar a espiritualidade? Primeiro, porque a religião é muito comum e ajuda a pessoa a lidar com os aspectos de sua vida. Segundo, porque as religiões influem decisões médicas, sobretudo em pessoas seriamente enfermas. Então, vamos ver aqui, desse ano, como que é essa relação da religião com a saúde lá na Inglaterra e nos países de Gales. Eles estão preocupados com isso porque eles notam determinados comportamentos, fica bastante evidente na estatística nacional lá do Reino Unido. Então, por exemplo, quando você pega o hábito de fumar por afiliação religiosa, então, olha bem, as pessoas que não têm religião lá no Reino Unido fumam, são mais tabagistas, têm um tabagismo mais acentuado. Quando você considera as religiões como um todo, então aqui é a taxa de tabagismo no país, as pessoas que têm religião, elas fumam menos do que os que não são religiosos. E tem implicação? Claro, nós sabemos o impacto do tabagismo na saúde. Então, quando a pessoa quando ela tem uma religião, em geral,
ela fuma menos, vai ter menos câncer de pulmão e outros tipos de câncer, ela vai ter menos complicações aí hemodinâmicas, hipertensão arterial, doença do miocárdio, enfim, que estão relacionadas ao tabagismo, né? Também quando nós... Esse outro estudo aqui, de 2019, esse que eu mostrei é a estatística agora de 2020, bastante recente. E esse aqui é do ano passado. Então, olha só, pessoas que são ativas na religião, elas fumam menos. Então, veja bem, around the world, ou em que país que seja. Então, a pessoa que é ativa religiosamente, 96% menos, 96% delas não fumam. E aí você vai olhar um número relativamente expressivo em todos os países onde isso foi avaliado, né? A mesma coisa em relação à bebida. As pessoas que são ativas religiosamente, elas 100% dizem não beber com frequência, não bebem com frequência. Então, 98%, 99% na Eslováquia, mesmo que seja um país tradicionalmente com pouca religião, como a Eslováquia, por exemplo, das pessoas que são religiosas não fumam, não bebem com bastante frequência. Então, isso chama atenção. Na Rússia, onde o etilismo é um problema, o etilismo pesado na Rússia é metade da população. Etilismo moderado, 25% da população. Não, 50% da população etilismo pesado, perdão. Agora, das pessoas que são religiosas, 96% nesse contexto cultural estão preocupadas em não beber. Então, também tem uma mudança no entendimento dessas pessoas. Quando nós falamos, por exemplo, de suicídio, tem muitas revistas que estão preocupadas com essas publicações. Então, eu vou mostrar esse gráfico aqui, saiu no Jornal de Religião e Saúde, né, essa preocupação, que foram feitos esses autores aqui fizeram um estudo retrospectivo e eles pegaram, então, toda a publicação no PubMed a respeito de suicídio por religião. E fica claro aqui nesse estudo que as pessoas com ateísmo elas tinham taxas maiores de suicídio. Esse aqui não é um estudo, ele é um estudo de uma casuística de um país. Ele pega todos os estudos até então, foi uma meta-análise, e ele mostra, então, publicado em 2010, é um estudo importante, não é um estudo de um país ou de outro país, ele fez uma meta-análise e ele percebeu que, entre ateus, a quantidade de suicídio, independente do sexo, o suicídio é mais frequente em pessoas que não têm uma filiação religiosa. Então, isso é curioso, né? Se nós recebemos uma pessoa que está com ideação suicida, que tem plano suicida, talvez seja relevante perguntar se essa pessoa tem religião, porque as pessoas que têm religião apresentam mecanismos, essa é a ideia, mecanismos de lidar com os problemas da sua vida, tem mais sentido na sua vida, tem menos problema em identificar um sentido de vida do que as pessoas que não têm uma religião, os ateus. E o profissional de saúde ele pode usar esses valores religiosos que a pessoa tem dentro de si, mesmo que ela não esteja frequentando nesse momento, que esses valores não estejam muito ativos no dia de hoje, em que a pessoa procura o profissional, para fazer valer essa cultura, essa crença religiosa em benefício desse indivíduo, para ele sair dessa condição de ideação e plano suicida. Mas é bastante curioso que isso aconteça, né? Então, esse outro estudo aqui, publicado na Acta Escandinávica de 2018, também mostra que pessoas que têm religião, elas têm uma menor ideação suicida ou suicídio, né? Associação entre religião, inclinações suicidas e tentativas de suicídio. Então, pessoas não religiosas está em vermelho, destaca. Quer dizer, existem estudos mostrando que tem, em alguns grupos, mais tendência suicida em pessoas com doenças psiquiátricas e religiosas que se fanatizaram. É outra história. Isso aqui é um estudo na população em geral. Então, de uma maneira geral, a religiosidade ela protege a pessoa contra a ideação suicida e tentativa de suicídio. É o que esses gráficos mostram e tem muitos estudos nesse sentido. Então, é outro motivo por que devemos estudar a religiosidade, né? Outro motivo
para nós estudarmos espiritualidade é que atividades e crenças religiosas estão mais associadas a uma melhor saúde e melhor qualidade de vida. Então, tem inúmeros estudos mostrando que aquela pessoa que cultiva sua espiritualidade são pessoas que gozam de melhor saúde e melhor qualidade de vida. Então, por exemplo, quando eu falava da maneira, quando eu falava da religiosidade intrínseca, extrínseca, como a pessoa também encara Deus, a divindade. Um Deus que é benévolo, que é todo amor e bondade, um Deus que perdoa, está associado a uma diminuição, em geral, de ansiedade, de ansiedade social, paranoia, obsessão, compulsão. Agora, olha só a dificuldade quando a pessoa tem uma religião em que ela considera que Deus é um Deus julgador, um Deus que condena ao inferno, um Deus que reprime determinados comportamentos. Como a pessoa lida com a sua concepção? Essas pessoas, elas têm um aumento de ansiedade, né? Aumento de paranoia e aumento de compulsão. Nesses grupos aqui, sim, é natural ter um aumento do suicídio, claro. Então, até mesmo nós fazemos o tipo de... que a religião nem sempre é inocente, a espiritualidade que a pessoa tem para si nem sempre é inocente do ponto de vista da saúde, nem sempre é protetora. E nós vamos voltar aqui posteriormente. Mas eu quero ressaltar esse lado aqui do gráfico, que as pessoas que têm, que cultivam a crença em Deus têm menos ansiedade, de uma forma geral, e menos adoecimento. Então, a redução associada aí ao adoecimento psíquico, né? Olha só que interessante, pessoas que têm religião têm uma tendência a ser mais felizes. Então, vai mostrando, em relação nos diferentes países, pessoas que são ativas na sua espiritualidade têm uma tendência de ser mais felizes do que aquelas pessoas que não têm uma filiação religiosa. Então, olha só esse estudo aqui, que as pessoas têm uma qualidade de vida, engajamento social maior do que as pessoas que não têm uma filiação religiosa, de uma forma geral. Quando você considera controles e quando você não considera controles. Sempre a pessoa que tem religião, ela fuma menos, ela vota com mais frequência, quer dizer, participa da vida da comunidade, digamos assim, são pessoas mais felizes, são pessoas que têm participação ativa em grupos, bebem menos, elas têm saúde melhor e fazem mais exercício aqui nesse caso não destacou, né? E são pessoas menos obesas, que têm mais cuidado com a sua saúde. Isso pessoas, quando se considera grupos controles e quando se considera sem grupos controles também, sem grupos controles e com grupo controle também teve o mesmo destaque. E chama muita atenção isso. Por que os valores espirituais eles estão relacionados a isso? A melhor autoestima, a pessoa vê mais sentido na vida, então ela valoriza a sua existência, ela não deixa a obesidade tomar conta, ela resolve participar dos seus grupos sociais, ela entende que fumar e beber em excesso pode... Fumar e beber em excesso pode ser um suicídio indireto, então ela está dando adeus para uma vida e tem sentido na vida. Olha só que interessante como que o comportamento religioso, a atividade religiosa tem um efeito, então, protetor na vida social da pessoa como um todo. E olha, meus amigos, que aqui está sendo avaliado religião, não está sendo valorizada espiritualidade intrínseca, aquela conexão com o sagrado, com a transcendência, né? Que é difícil de avaliar. Bom, outro aspecto, por que nós devemos estudar a espiritualidade, é que muitos pacientes eles declaram que gostariam de ouvir de seus médicos a respeito dessa interface da saúde e da espiritualidade, porque agora está na televisão, está na internet, já tem muito tempo, né? Então, tem inúmeros estudos mostrando que o paciente ele fica satisfeito de poder ouvir a opinião do profissional que o acompanha. Eu não trouxe aqui nenhum estudo com essa referência, mas tem muitos estudos, não são um ou dois. Por exemplo, pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia cardíaca,
eles ficam satisfeitos se o cirurgião aborda essa questão da espiritualidade. Pergunta para o paciente se ele tem fé, se ele está com medo de morrer, se ele pensa na vida futura, se ele pensa no julgamento de Deus, se ele está em paz com a sua consciência. É interessantíssimo isso. O cara é um cirurgião cardíaco. Quando foi feita a comparação entre pacientes cujo cirurgião, futuro cirurgião, estava programando a cirurgia, deu chance do paciente falar dessas suas angústias relacionadas à sua espiritualidade e religião, o paciente ele ficou mais confiante, teve mais aderência, mais adesão ao tratamento, mais esperança que o cirurgião ia ser bom, que a cirurgia ia dar certo. Olha só que interessante, só porque o cirurgião tocou num valor sagrado, quando se compara com o cirurgião que não deu essa abertura para o paciente, né? E ainda existe uma história precedente para fazer isso. Olha, essa cisão entre a ciência e a espiritualidade, ela é recente na história da humanidade. Se nós pegarmos aí a Idade Média para cá. Antes da Idade Média, que é a maior parte da experiência humana, antropologicamente falando, sempre o xamã, o curandeiro, o pajé, era o camarada que cuidava da saúde e cuidava da espiritualidade. Era comum ele orar para os deuses curarem a pessoa, né? Então, mas é um problema de saúde, o cara está com um problema no fígado, está com amarelão, mas ele vai lá conversar com o pajé, com o curandeiro, com a pessoa que cuida também da alma, da religião, da espiritualidade. Então, essa experiência humana, eu não vou dizer que é atávica, mas é fortíssima, a relação entre as questões espirituais e a saúde. Isso não é de hoje. Então, se nós deixarmos abertura para esse tema para o nosso paciente, não vai haver um juízo ruim da nossa parte, porque são valores importantes, são valores bastante conhecidos dos pacientes. Bom, agora, se é importante nós fazermos isso, então, por tudo isso que eu mostrei até agora, eu mostrei um pouquinho, meu amigo Jorge Day mostrou no dia 20 agora, o tanto de artigos sobre saúde e espiritualidade no ano passado, quase 1.600, só ano passado, né? Ano atrasado, quase 1.600. Então, está cheio de artigos sobre saúde e espiritualidade no PubMed. Mas como que nós vamos fazer essa abordagem com o nosso paciente? Porque nós somos médicos, né? Nós não somos sacerdotes de nenhuma religião, nós não somos pessoas que estão ali para cuidar especificamente da espiritualidade desse indivíduo. Nós estamos ali para cuidar do indivíduo como um todo e entendemos que a espiritualidade é parte desse indivíduo, indissociável. Ele vem para a consulta depois de ter feito sua prece matinal e depois que ele sai da nossa consulta, ele volta lá e conversa na sua igreja, pedindo uma oração de cura. Ele, então, vai usar a prescrição que nós fizemos ou não, conforme suas crenças pessoais. É nesse sentido que vale a pena nós pensarmos muito bem como explorar a espiritualidade do seu paciente em benefício dele próprio. Então, tem que ter uma maneira de fazer isso. E nós precisamos fazer uma avaliação espiritual desse paciente. Tem técnica para isso, né? Uma anamnese. Nós estudamos aí, na semiologia, a técnica de chegar no paciente e obter dele as informações relevantes através do diálogo, através também da observação, através do olho no olho, através do exame físico, através dos exames complementares. No caso da espiritualidade, como é que nós vamos fazer? Um raio-x da alma? Um raio-x do psiquismo? Não existe exame complementar ainda para isso. Nós vamos testar o quê? Dosar o quê para saber a espiritualidade? É pelo diálogo que nós vamos compreender a respeito da sua espiritualidade. Bom, também o médico pode se valer como que é essa abordagem, entender como que o paciente utiliza determinados recursos da religião que são positivos nos tratamentos. Já tem muito estudo fazendo associação entre oração, meditação, prática do perdão, prática de caridade, trabalho voluntário, altruísmo e desfechos, né? Então, o camarada que perdoa mais tem menos infarto do miocárdio. Pô, então, se o cara é cardiologista, estou fazendo uma anamnese ali de um cara que está com um problema cardíaco, uma doença coronária, ou o cara que está voltando de uma internação de CTI, teve um infarto. Ou então, o cara está lá dentro do CTI por causa do infarto,
eu posso explorar valores como, por exemplo, o perdão. A pessoa que está magoada, que está com ódio no coração, a gente já sabe, o nervosinho morre de infarto, não é assim? A pessoa que chuta o balde, chuta o pau da barraca, não leva desaforo para casa, esse cara tem o quê? Úlcera de estômago, infarte, derrame, AVC, é isso que acontece. Então, a anamnese ela pode identificar nesses pacientes aí, se a pessoa está habituada, valorizar e tentar identificar isso, como que a pessoa se relaciona com essas práticas protetivas da saúde, se está na cultura dela, né? E também nós podemos fazer essa interface aí de saúde e espiritualidade usando o apoio, a rede de apoio desse paciente. A pessoa frequenta uma igreja, ela vai quantas vezes nessa igreja? Ela tem um sacerdote que ela confia, ela tem lá o amigo dela, que é uma pessoa bastante positiva, a pessoa está doente, mas o seu amigo é uma pessoa muito equilibrada emocionalmente, psicologicamente, poderia ajudar esse paciente? Então, é uma maneira de nós fazermos valer a espiritualidade desse paciente. Então, primeiro, vamos preocupar aqui com uma anamnese espiritual. Eu não vou entrar em detalhes hoje, porque não dá, a gente poderia pensar em outro encontro, falando como que funciona essa questão aí da oração, da meditação, o que nós temos sobre isso na saúde, é outra história, mas estou antecipando para vocês que nós temos inúmeros estudos mostrando essa relação clara entre a oração, meditação, o perdão, o altruísmo e a saúde, né, que são valores da espiritualidade. E também, nós não vou entrar em detalhes, mas já fica aqui que vale a pena nós acionarmos a rede de apoio desse paciente, a rede de apoio de pessoas da sua religião, da sua cultura, porque elas podem sim, por exemplo, uma pessoa que está com ideação suicida, como é que nós vamos fazer para vigiar essa pessoa? Né? Se tem atividades na igreja dessa pessoa, lá na denominação onde ela frequenta, se tem atividades que podem fortalecer as emoções positivas, né? Dar um sentido de vida, vamos trabalhar em associação, o psiquiatra, o clínico que está cuidando do caso, pode sim acionar essas organizações. Agora, claro, se eu estou falando de saúde, de espiritualidade na saúde, o paciente não veio no meu consultório para eu ficar convertendo ele para a religião. Né? Uma pessoa que não tem religião, ela escolheu não ter religião, isso é com ela mesma, eu tenho que ter respeito por isso. Eu não posso simplesmente achar que essa pessoa não tem religião e ela vai para os quintos dos infernos quando morrer porque não tem religião. Isso não é da minha conta, não é do meu juízo. Então, eu não estou ali para prescrever uma religião para pessoas que não têm religião. Se eu sou religioso, isso é meu, e não precisa aparecer na consulta, porque, afinal de contas, o sujeito da consulta não sou eu. Né? Também tem pessoas que se negam a esse tipo de história espiritual. A pessoa não quer, nós temos que respeitar, ótimo. Ela tem direito e nós temos que respeitar. Agora, nesse capítulo, ela tem direito, então vamos fazer valer o direito dela, vamos fazer uma abordagem decente da sua espiritualidade. Agora, se ela não quer, nem eu quero. Então, eu tenho que respeitar. E outra coisa que é terrível, né? Discutir religião. Quando tem uma relação entre o médico e o paciente, começam a se aproximar, talvez fique ali o desejo de um querer conhecer, uma curiosidade sobre aspectos aí teológicos da experiência de cada um. Mas uma coisa serena, pacífica, ainda vai. Apesar de que a consulta não é o palco mais apropriado para isso. Agora, quando parte para o debate, para a discussão, isso aqui traz animosidade. E o que nós queremos nessa hora não é levar religião para ninguém. A pessoa tem direito de não ter religião, né? E nós temos que respeitar isso profundamente. Então, doutora Marlene Nobre, uma querida médica da Associação Médico, fundadora da Associação Médico Espírita do Brasil, da Associação Médico Espírita Internacional, a doutora Marlene ela traz essa frase importante que o médico deve dar o exemplo de verdadeiro ecumenismo, respeitando as crenças e descrenças dos seus pacientes, para assisti-los da maneira mais ampla e integral possível. É só isso o nosso objetivo. Né? Bom, então existem vários modelos de anamnese para nós fazermos uma boa anamnese espiritual. Então, eu citei aqui alguns.
né? O primeiro que foi publicado é da Puchalski, da Cristina Puchalski, que eu vou trazer aqui agora. Está aqui o da Puchalski, né? O mais utilizado. E vale a pena a gente então conhecer, saber que tem instrumentos. Não existe um único instrumento, mas são instrumentos de fácil utilização, já foram amplamente testados, já foram traduzidos para vários idiomas, validados. Então, aqui para o português, nós temos a validação desse instrumento aqui da Puchalski, que eu vou trazer, ele chamado FICA, porque é mnemônico aqui, um acróstico. Ele leva de 2 a 5 minutos. Nós não precisamos parar a consulta para fazer esse questionário, nós podemos fazer esse questionário no meio da história do paciente, né? Quando eu estou interrogando, por exemplo, a profissão, quando eu estou perguntando se tem antecedentes pessoais, se a pessoa passou por dificuldades, eu posso aproveitar um gancho. A pessoa, eu fiz uma operação de câncer, estive internado no UTI, tive uma doença grave. E aí, como é que você passou por isso? Foi tranquilo? Você recuperou bem? E introduzir as questões que aparecem aqui no questionário FICA. Da mesma forma, nós podemos aproveitar quando estamos fazendo o exame físico. E, à medida que estamos palpando, e se não prejudicar naquele instante, fazendo uma avaliação, podemos fazer essa avaliação da espiritualidade do paciente, né? Ou o paciente que está no leito, no hospital, no CTI, podemos gastar uns minutos, é bem rápido, 2 a 5 minutos, para algo que é tão relevante para as pessoas, né? Pessoas que vão várias vezes por semana num culto religioso, por exemplo, que oram todos os dias, que consideram a religião muito importante na sua vida, como é o caso aqui do brasileiro, 72%. Então, vale a pena nós gastarmos um tempo. Se fazer atividade física é importante para essas pessoas, se ter uma alimentação equilibrada é importante para essas pessoas, se usar remédio para elas é importante, se consultar médico é importante também, valorizar a espiritualidade delas é relevante para a saúde dela, né? Então, F vem de faith, belief, né? Crença, foi feito em inglês. Então, você tem crenças espirituais ou religiosas que te ajudam a lidar com seus problemas? O que te dá significado na vida? Alguns pacientes vão falar assim, é Deus. Outras pessoas vão falar assim, eu tenho uma crença genuína nas possibilidades do ser humano. Pronto, isso aí é ateu, está tudo certo. Então, a pessoa acredita no ser humano, acredita no potencial humano de ajudar o semelhante, de perdão. Ótimo, vamos explorar isso. Mas dá espaço para ele perguntar, para ele falar. Então, você tem crenças espirituais ou religiosas, valores sagrados, nós também podemos usar. Se a gente acha que pode chocar falar de palavra religião, pode se adaptar, né? Qual a importância ou influência que isso tem na sua vida, né? Que importância você dá para a fé, para a fé ou crenças religiosas na sua vida? Como isso influencia ao lidar com o estresse, os problemas de saúde? Então, você tem alguma crença específica que pode afetar as suas decisões médicas ou tratamento, né? Então, dá um tempinho para a pessoa exprimir. Comunidade é aquela rede de apoio, né? Você participa de alguma comunidade religiosa ou espiritual, ela te dá suporte? Como? Eu tô com dificuldade agora por causa do coronavírus, perdi o emprego. Lá em casa nós estamos com dificuldade para conseguir comida, mas a gente está ganhando uma cesta básica lá dos irmãos da igreja. Isso é rede de apoio. O remédio é caro, eu não consigo. Sim, tem a farmácia popular aí do governo, mas está difícil, porque vai demorar, eles só tem que deixar receita, esperar um tempo para essa receita ser aviada, demora. Então, de repente, o grupo de apoio dessa pessoa pode contribuir. Ou então, eu preciso ir na fisioterapia, preciso fazer reabilitação, preciso comparecer até a radioterapia. Um irmão da sua igreja não poderia te ajudar? Uma pessoa, tá entendendo? Então, nessa hora, a gente identifica comunidade. E como que a religiosidade pode gerar uma ação no tratamento? Como você gostaria que o seu médico ou profissional de saúde considerasse a questão religiosidade, espiritualidade no seu tratamento? Por exemplo, a pessoa está ali no CTI, está numa doença importante, você gostaria que viesse um padre para você se confessar? Isso faz parte da teologia católica, da religião católica. Ou então, uma pessoa, um protestante, eu quero receber as bênçãos lá, eu quero que os irmãos da minha igreja venham fazer uma imposição de mãos, o passe dos espíritas. Você gostaria de ter um capelão? O capelão é aquele indivíduo que vai levar o apoio religioso, não necessariamente
de uma ou de outra teologia, mas também pode ser um capelão espírita, um capelão católico, um capelão protestante, ou uma pessoa, um capelão que vai falar para um ateu sobre espiritualidade, sobre esperança, ajudar essa pessoa no seu coping, no enfrentamento da religião. Então, o questionário fica bastante objetivo, né? Ele ajuda a identificar então aspectos da fé, a importância que essa pessoa coloca nessa religiosidade, se ela participa de um grupo, de uma comunidade, como é a sua rede de apoio, e como isso pode impactar na consulta. Então, aqui a coisa já começa a ficar mais objetiva para nós, né? Se uma pessoa me fala que a fé, que a oração é importante para ela, eu pergunto: você tem orado ultimamente? Ah, eu frequento minha igreja lá, eu participo das ações de caridade, a gente leva lanche para as pessoas na rua, e isso é legal para caramba, eu me sinto pleno, eu me sinto pacificado quando eu faço isso. E você tem feito isso ultimamente? Entendeu? É muito legal isso, né? Então, a gente está usando isso no tratamento. Bom, quando? Quando que eu vou fazer essa abordagem da espiritualidade? Na primeira consulta, claro, sempre que houver oportunidade, mas não é ruim fazer na primeira consulta. Pode ser durante as internações hospitalares, quando o paciente está em internação, no CTI, vai fazer uma cirurgia. Nas doenças graves, claro, porque está lidando com a morte, está lidando com situações de desespero, né? Isso que o Harold Koenig fala, nos momentos que a gente pode utilizar essa abordagem de espiritualidade. Mas eu tenho uma experiência pessoal de abordar em outras situações que ele não menciona aí no seu manual básico, né? Por exemplo, gestação e parto é um momento em que as pessoas estão pensando muito em espiritualidade. As mulheres falam muito dessa comunhão com o divino, essa cumplicidade com Deus, por exemplo. A gravidez seria um momento em que a mulher percebe a espiritualidade de uma forma muito intensa no seu entendimento, né? Tem mulheres que sonham com o bebê e elas colocam isso como um aviso, como uma comunicação espiritual, algo transcendente, né? Tem mulheres que falam de uma experiência profunda ali na hora do parto, aquela transcendência que eu mostrei na aula passada, humanização do parto. Então, aquela transcendência, aquela experiência de gozo sagrado, mas algumas falam de uma maneira de um gozo místico, de que elas têm acesso a essa experiência mística, e algumas vão falar que estavam em comunhão com Deus, por exemplo, comunhão profunda com as forças da natureza, com as forças espirituais, com a Mãe Terra, por exemplo. Então, é um momento de nós entendermos isso também na reprodução aqui. E eu acredito, a minha experiência é a obstetrícia, é a ginecologia. Então, quando eu tenho pacientes que estão com problema de câncer, é óbvio, tá? A pessoa vai buscar um apoio da religião nessas horas e vai ficar feliz com isso, né? Mas eu acho que, até quando eu estou colhendo exame preventivo, que ela não está doente, é um exame da rotina, se a gente dá essa oportunidade, a gente pode identificar sofrimento das pessoas, né? Ontem eu recebi o bilhetim de uma pessoa que relutava em ir ao psiquiatra, relutava, estava doente psiquiatricamente lá, uma ansiedade imensa, estava tendo ideação suicida, e eu insisti muito, até quase que marquei consulta ali, ela na minha frente, eu ofereci para marcar consulta para ela, mas ela não quis, eu dei o contato de alguns profissionais, e ontem ela me disse que tinha um grande preconceito, ela relutou muito tempo, em algumas consultas eu ofereci o apoio do psiquiatra, e ela relutava, mas ela foi e ela estava agradecendo para mim o fato dela ter retomado sua vida. Olha bem, retomado sua vida, porque ela estava correndo grave risco, né, do suicídio e estava muito infeliz demais. A ideia de recorrer ao suicídio era fugir da dor e não querer morrer mesmo. Ela só queria deixar de sofrer. E essa mulher também, ela conseguiu voltar para o seu grupo lá religioso, que ela tinha uma religião. Então, veja bem, ela foi fazer um exame preventivo, eu consegui identificar isso numa consulta rotineira e todas as oportunidades nós devemos estar atentos a esse aspecto, então, espiritual do nosso paciente. O que nós conseguimos de ação, como que nós conseguimos fazer essa intervenção. Eu já mencionei anteriormente, que eu não vou entrar no detalhe, como que a oração pode interferir, né, para a pessoa que é religiosa, na sua saúde, parar um vício, para mudar o hábito de vida.
para seguir uma prescrição médica. Também como que a meditação, práticas meditativas. Então, para a pessoa que não tem uma religião, podemos sugerir a meditação, uma prática altruísta, trabalho voluntário, por exemplo. Então, são várias maneiras de nós entendermos o que é possível nós fazermos em saúde e espiritualidade. Aqui entra um estudo mais aprofundado. Vou considerar que essa aula aqui é informativa. O que aqui seria algo mais detalhado, que pode ser feito com o tempo, né? Bom, mas de qualquer maneira, vamos falar então dos benefícios da saúde e da espiritualidade. Nós podemos dizer que a saúde e a espiritualidade, valorizar a espiritualidade na saúde, amplia essa habilidade do paciente, então o enfrentamento, o coping, que ela pode conseguir por meio da religião. E ela vai conseguir melhores resultados na sua saúde, melhores resultados ao tratamento. Há um benefício também é que incrementa a relação médico-paciente. O paciente fica satisfeito que o seu médico, o seu doutor, tem abertura para falar de algo que é tão particular, que é tão íntimo. Para essa pessoa é tão bom a religião, ela se sente tão bem lá no culto, deixa ela falar um pouquinho disso. Ela se sente valorizada, né? E isso gera uma maior aderência ao tratamento. Então, o que eu falei também aqui da rede de apoio, que é importante. Para o profissional, esse profissional, nós temos a nossa espiritualidade. E fazer valer essa nossa espiritualidade pode passar, né, pela prática integrativa em medicina. Então, eu acredito, eu vejo na minha igreja, eu vejo na minha religião como que é importante a imposição de mãos sobre o paciente, como que a pessoa sai dali gratificada, sai leve, sai feliz, parece que tirou um peso da sua vida. Ótimo, eu vejo na minha igreja, eu como profissional. Então, eu posso falar com aquele profissional, com aquele paciente que tem também uma religião, que tem essa crença, que também pode se valer disso. Volta, meu filho, para a sua prática, pode ser uma coisa boa para você. Você não valoriza isso, você não gosta disso. Então, o profissional vai se sentir feliz também na sua crença pessoal. A gente não ordena, a gente não manda, a gente não discute, mas, lógico, nós somos pessoas e isso pode ser bom para nós. Então, isso é um dos princípios aí da medicina integrativa, utilizar todas as práticas positivas para a cura, para a melhora da saúde. Para o profissional que valoriza essa espiritualidade, ainda que ele seja ateu, abre campos de conhecimento novo. O paciente ele tem muito a oferecer para nós como pessoa, né? Então, o paciente tem a sua experiência de vida, ele agrega ao profissional. O paciente foi ali buscar o cuidado de saúde. Muitas vezes ele deixa para nós muito mais do que o dinheiro, muito mais do que a sua palavra. Obrigado. Ele deixa uma experiência de vida rica para nós. Então, ouvir a espiritualidade alheia é muito positivo. E o médico, então, cultiva a sua própria espiritualidade também, dentro ou fora de uma religião. Bom, limites e barreiras. Limites éticos, né? Eu não estou ali para converter ninguém a religião nenhuma. Eu posso ter problemas de enfrentamento, o paciente pode não gostar desse tipo de abordagem, e a gente tem que respeitar. Nós temos médicos com seus medos e preocupações, com seu preconceito a respeito desse tema, né? A gente tem que respeitar o profissional também que tem suas dificuldades. Às vezes o médico não está habituado ainda e acha que vai gastar muito tempo, temos que caminhar no sentido de equacionar essa anamnese, essa prática, essa abordagem da espiritualidade de forma que seja possível, depende de um aprendizado, né? A questão do sectarismo, do preconceito, a gente tem que estar atento a isso também, a gente não pode partir para isso. E muitas vezes o médico ele vê como uma barreira para ele fazer essa prática a partir da sua ignorância. Então ele tem que aprender, né? Tem que aprender, é isso. Bom, quando a religião é perigosa, porque também pode ser religiosa, pode ser perigosa. Quando uma crença espiritual gera, por exemplo, alienação. E o paciente não vai tratar. Eu vou na reunião de cura lá da minha igreja e vou deixar a quimioterapia de lado. Isso é péssimo. Pode fazer a reunião de cura, mas não deixa a quimioterapia. Então, a prática religiosa, a prática espiritual é adjuvante do tratamento médico, né? Então, quando gera sentimento de culpa, a pessoa está extremamente culpada porque Deus é tirano, Deus é julgador,
Isso também pode criar um problema, nem sempre a religião também é positiva. Quando o tratamento vai ser substituído, né? Quando a pessoa espera pensamentos mágicos, eu sou uma pessoa tão dedicada à religião, Deus vai ouvir as minhas preces, vai me curar. Claro que a religiosidade vai ajudar essa pessoa, ela vai sentir melhor, talvez ela tenha mesmo, receba uma graça divina, quem sou eu para dizer o contrário, mas eu não posso simplesmente aguardar uma graça divina e não fazer o tratamento médico. Esse seria uma leviandade. Então, pensamentos mágicos não dá. Tem igrejas, por exemplo, que proíbem a prática do pré-natal. É difícil, né? Também, bom, enfim, vamos adiante. Então, eu queria trazer aqui duas experiências recentes. A Academia Mundial de Psiquiatria, no ano de 2016, ela publicou, então, em 2016, ela publicou a sua posição sobre espiritualidade, religião e psiquiatria. Então, a Academia Mundial de Pediatria, ela declarou a sua posição, o que ela pensa sobre espiritualidade, religiosidade e saúde. Pô, isso aqui é importante, porque tem tantas doenças de alienação mental, e você podia falar assim, esse cara é um fanático religioso, e por isso que ele está aí, ficou doido, né? Ou então, a pessoa que é um médium espírita, fica recebendo espírito, dupla personalidade, ela fica falando que é espírito, quando, na verdade, ela está alucinando, está vendo uma coisa que ninguém está vendo, ela está falando que está vendo o espírito, está escutando o espírito, está psicografando. Isso está doido, está esquizofrênico, está psicótico, está um subpsicótico. Então, o psiquiatra tem que fazer essa diferença entre o que é uma prática cultural, uma prática positiva relacionada ao bem-estar do seu paciente e doenças psiquiátricas, né? Então, talvez seja uma das especialidades médicas que mais faça, tenha mais interesse nessa interface aí de espiritualidade com religião e com saúde, né? Então, assim, considerando lá o parecer, a declaração da Sociedade Mundial de Psiquiatria foi baseado que tem muitos artigos científicos, tem implicações profundas na psiquiatria, considerando que tem uma alta prevalência de doenças como depressão e adicção que são influenciadas pela espiritualidade, pela religiosidade. Então, pessoas que são religiosas têm uma tendência de menos adicção, lidam melhor com a depressão. Então, o diagnóstico diferencial, como eu mencionei agora, o cara está alucinando ou realmente ele é médium? Isso existe ou é uma doença psiquiátrica? Considerando que a rede social de apoio ajuda nos tratamentos, considerando que a rede social de apoio e o coping religioso ajuda a pessoa a recuperar da dependência química, a sair da situação de ideação suicida, de plano de suicídio, né? Considerando que as pessoas que são religiosas, elas fumam menos, bebem menos, são menos obesas, são mais participativas na sociedade. Então, eles consideram, eles fazem 7 recomendações. Então, os psiquiatras, né, a Sociedade Mundial, ela entende, esse aqui é o comitê que escreveu esse documento, né? Essa sociedade considera que é essencial religiosidade e espiritualidade do paciente. Então, o psiquiatra tem que entender que religião e espiritualidade do paciente é relevante na consulta. Que é importante compreender a relação entre religião e espiritualidade nas doenças psiquiátricas. Então, o psiquiatra ele tem que conhecer. Eu mencionei aqui mediunidade. O cara da religião de matriz africana vai para um terreiro de Umbanda, no Candomblé, lá recebe o orixá, o pai de santo, recebe o espírito lá. Isso, o psiquiatra fala assim, eu não entendo nada dessa religião, mas devia entender, porque aí ele vai conversar com o paciente e conseguir extrair melhor os elementos da anamnese. A mesma coisa, eu vou no centro espírita, lá no centro espírita, baixo o espírito. Nessa hora a pessoa está com dupla personalidade, está falando, um homem falando igual uma mulher falando igual um homem, dupla personalidade. Supostamente é um espírito que está ali comunicando. Eu não entendo nada de espiritismo, de mediunidade, esse negócio de Chico Xavier, não sei nada disso. Devia saber, porque no Brasil isso é muito frequente. Agora, aqui no Brasil, talvez não seja tão relevante em Vitória, por exemplo, entender do islamismo, porque nós temos poucos representantes do islamismo, mas aqui na nossa cidade, por exemplo, é importante nós entendermos do catolicismo, das religiões protestantes, das pentecostais, neopentecostais, do espiritismo, das religiões de matriz africana. Essas aí nós temos que ter informação. Então,
o profissional de saúde psiquiatra, é importante conhecer essas relações, que ele vai entender melhor uma experiência fatos da experiência da vida do seu paciente. E, portanto, e também a Sociedade Mundial de Psiquiatria acha que é necessário pesquisar mais sobre esse assunto, essa interface religião, espiritualidade e psiquiatria. É fundamental respeitar as convicções do paciente, né? Então, o profissional tem que respeitar as convicções do paciente. É importante trabalhar cooperativamente com os líderes religiosos. Um colega ateu tem que respeitar, ou então um colega de uma religião tem que respeitar a vocação religiosa de outro colega, que não é a sua. Quer dizer, temos que respeitar esse particular da vida das pessoas, né? Quer seja paciente ou profissional. E o profissional tem que estar disposto a conhecer as religiões, seus pontos positivos e negativos, e compartilhar esse saber sem preconceito. Olha bem que legal isso aqui, em 2016, da Sociedade Mundial de Psiquiatria. E outra coisa importante é que agora, esse ano que passou, em setembro, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela também declarou uma cartilha como o cardiologista tem que valorizar, abordar essa questão de saúde e espiritualidade. Olhe bem, o Conselho Federal de Medicina. Então, um documento inédito da Sociedade Brasileira de Cardiologia será apresentado no Congresso e traz conceitos para um coração saudável, como espiritualidade, entre fatores socioeconômicos, ambientais, emprego de vacina, etc. Então, colocou que a Sociedade Brasileira de Cardiologia colocou a questão espiritualidade ao lado de outras questões eminentemente relacionadas aí à ciência médica, como vacinas, né, como fatores socioambientais, como tabagismo, como obesidade, etc. E tal. Então, hoje nós temos a Sociedade Brasileira de Cardiologia trabalhando aí, medicina baseada em evidências, trabalhando fortemente, né? O professor Álvaro Avezum, da USP de São Paulo, por exemplo, é um PhD responsável pela BIREM durante muito tempo lá, e ele está muito preocupado com essas evidências científicas sobre espiritualidade em cardiologia. Vale a pena procurarem o nome dele aí na internet. Então, meus amigos, eu queria colocar agora uma outra experiência, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Existe lá um núcleo de pesquisa em saúde e espiritualidade, tem a TV que eles têm lá, de altíssimo nível, padrão internacional. Eles têm um grupo de pós-graduação a nível de doutorado, e eles estudam formalmente, é um grupo, não é ligado a religião nenhuma, multiprofissional, eles têm antropólogo, historiador, médico, enfermeiro, psicólogo, historiador, então pessoas ligadas aí a ontologia, epistemologia, profundo o estudo deles, muito legal, vale muito a pena, e eles fazem um evento internacional de altíssimo nível, esse ano foi em março, o 3º congresso desse núcleo, que é o professor Alexandre Moreira de Almeida, é um pós-doutor, e o doutorado dele em psiquiatria na USP de São Paulo foi saúde mental de médiuns espíritas, por exemplo. Ele quis estudar justamente um assunto ligado à espiritualidade. E ele hoje é o coordenador desse núcleo lá em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma experiência grande, é o grupo mais destacado aqui no Brasil, e eles contam com um respeito internacional. Tem mais de 100 publicações indexadas hoje, é alto nível mesmo, e tem colocado o Brasil na vanguarda desse tipo de pesquisa de saúde e espiritualidade. Então, eu agradeço muito para quem ficou com a gente até agora, né, a oportunidade, e estamos abertos às perguntas. Professor, eu queria agradecer, primeiramente, adorei a aula, muito, muito, muito boa. E eu queria falar sobre uma situação que eu tive no ambulatório. Eu estava atendendo uma paciente na pneumo e o professor deixou a gente atender em grupo, né? Então a gente estava ali uns 4 alunos, mais ou menos, 4 ou 5 alunos, e ele saiu. Nisso, a paciente tinha contado uma história quando o professor estava. Quando ele saiu, ela falou que era tudo mentira e que ela não ia fazer tratamento nenhum, que quem salvou ela foi Deus e que ela não acreditava em nada que a gente estava falando. E, assim, no momento, todo mundo ficou congelado, né? Porque a gente, assim, recém saído do 5º período,
tivemos semiologia, mas assim, no hospital, nada de ambulatório. E aí pega uma paciente, isso foi na nossa primeira semana de aula, em nosso primeiro ambulatório. E aí pega uma paciente assim que jogou tudo na nossa cara e ela foi vomitando e a gente não sabia o que fazer, aí um ficou olhando para a cara do outro. E aí eu lembrei muito, assim, agora que você estava falando, de como a gente tentou conduzir. A gente tentou ir para a área da espiritualidade dela, que deu para perceber que ela era muito fervorosa com isso, que para ela era muito importante. E a gente foi tentando conduzir, falando que Deus capacitava os médicos, Deus tinha escolhido os médicos para curar ela, e foi tentando ir assim nessa área até que a gente conseguiu convencer. E eu tive a certeza assim que a gente conseguiu tratar ela assim de forma correta, porque no outro dia eu estava subindo ali o Morro do Cã e eu vi ela passando e ela tinha que ter voltado para fazer espiro. Aí ela me cutucou e falou assim: "Eu vim fazer o exame, hein?" Ou seja, assim, eu fiquei muito feliz Deu depois certo, e deu deu certo. certo. Aham. Júlia, que depoimento bacana que você está dando. Você vê, você é uma iniciante ainda, tá, acabou o quinto período, né? E você já Aham. tem um caso para contar sobre isso. É, imagina, vamos dizer que essa paciente ela é cristã e ela tem uma cultura de Bíblia importante. Ela é uma religião que valoriza muito a Bíblia. Agora, você imagina como seria legal se você, Júlia, médica, estudante de medicina, conhecesse alguma passagem bíblica, alguma passagem da teologia dela que pudesse esclarecê-la. É muito legal, porque você usar o recurso cultural dela. Você falando a língua do paciente, ele adere mais ao tratamento. Você percebeu isso, né? Se você tivesse antagonizado e tivesse enfrentado, se vocês tivessem enfrentado, falar assim, só uma fanática religiosa, o que a senhora veio fazer aqui? Pelo amor de Deus, né? Tudo é errado essa abordagem, não é empática. Mas como você abriu o coração para ouvir um sentimento profundo dela, encaminhou dentro de uma linguagem que ela conhece, teve adesão. É isso aí. Que bom. Mais alguma pergunta, doutor Paula? Doutor Paulo, eu vou fazer uma pergunta, mas, assim, e quando não é o paciente que tem a resistência devido à religião, ao tratamento, mas a família, assim, porque muitas vezes, né, o paciente até, por exemplo, um menor de idade ou um paciente que tenha dificuldade cognitiva, mas aí a família impede que o senhor dê acesso a ele, a certos medicamentos ou transfusão sanguínea. Como é que funciona isso? Pois é, então, no caso específico aí da transfusão de sangue, né, testemunho de Jeová, que isso é muito importante para o testemunho de Jeová, é um dilema muito grande, porque você tem que respeitar a autonomia do paciente, é um dos princípios aí da bioética, né? E na autonomia, a pessoa não é retardada mental, então o responsável, ele sim tem responsabilidade sobre essa criança, ele vai autorizar ou não procedimentos. E o entendimento é que a pessoa tem que ser respeitada. É um dilema, porque às vezes é uma transfusão de sangue que vai resolver o conflito em saúde. Então é muito difícil isso, né? Muito difícil. A questão do sangue, por exemplo, muito difícil. Eu falo também por causa de tratamentos, assim, por causa dos menores de idade. Menor de idade, vamos supor que o pai tem uma religião, o filho tem outra, né? E quando é que você passa a respeitar o direito do paciente? Pois é, a E não da justiça tem lei, que, né? eu acho que a gente tem que seguir a lei do nosso país, a justiça tem um entendimento disso, os pediatras muitas vezes recorrem ao Ministério Público, porque os pediatras querem fazer o tratamento no menor e a família não deseja, e isso muitas vezes é definido judicialmente. Agora, olha só como que é importante. Para um testemunho de Jeová, se a pessoa receber sangue, ela se torna impuro e é impossível ela estar no seio de Deus depois dela receber o sangue. Se ela morrer, ela jamais vai para o céu. Agora, se essa pessoa morre sem receber o sangue, ela morre, mas ela pode encontrar Jeová. Então é comum sim, isso pode acontecer de uma criança que é transfundida compulsoriamente, escondido. Se o pai fica sabendo, a mãe fica sabendo, e eles têm essa religião, eles deserdarem emocionalmente esse filho, porque ele agora não é um filho de Deus mais. É difícil isso.
Então, é um dilema enorme para nós que somos médicos e estamos ali. É uma situação que eu gostaria de não estar presente. Eu já vi uma vez uma senhora morreu, ela tinha uma intuscepção de alça, uma doença fatal de qualquer maneira, que era muito grave o problema, mas ela não teve a chance de receber um paliativo ali da transfusão de sangue, poderia adiar um pouco a sua morte, ela poderia despedir dos seus filhos, etc. Então, assim, esse é o meu sentimento, né? Agora, ela desejava a transfusão de sangue e o marido dela não desejava a transfusão de sangue. Não foi feito. Eu era estudante na Santa Casa nessa época, foi muito difícil de ver aquilo. A gente lida com essa situação, né? Ou então, nos Estados Unidos tem um grupo religioso lá que não aceita o pré-natal. Você imagina uma coisa dessa? A gente tem quase 15% de diabéticas gestacionais, 10% de hipertensas, infecção de urina é 18%, e é no pré-natal que você descobre isso. A religião que impede a pessoa de fazer pré-natal eu acho temerário isso, né? Tem que ter muito cuidado. Se, por um lado, a religião ajuda a pessoa nesse coping, nesse enfrentamento, na rede de apoio, etc., também tem esse lado aí conflitante. Mas, infelizmente, é menos frequente. Professor, o Lucas Delboni está perguntando como a medicina explica a mediunidade. Tem alguma discussão sobre isso? Como explica o quê? A mediunidade. Bom, a mediunidade ela foi abordada nos anos 1850, teve uma febre de investigações dentro da ciência, né? Muitos prêmios Nobel aí, William Crookes, aquele da anafilaxia, que inventou a palavra ectoplasma, como é que é o nome dele? Vou lembrar, francês. Bom, teve vários camaradas muito interessados aí em estudar a mediunidade, as manifestações, supostas manifestações de espíritos. Isso compôs uma ciência chamada metapsíquica. E muitos professores universitários, muitas universidades do mundo inteiro, se detiveram nessa questão do ponto de vista físico, estudando, pesando o espírito, medindo, fotografando o espírito, e esse tipo de coisa. Aí depois começaram a partir mais para um estudo da parte psicológica disso aí, como, por exemplo, a telepatia, a transmissão de pensamentos, né? Então, a imposição de mãos, o que acontece nisso. Isso avançou para uma ciência também, uma paraciência, talvez, como é considerado por alguns aí na epistemologia, que é a parapsicologia, é aquilo que está além da psicologia. Então, houve um tempo em que a ciência, inclusive médicos, se detiveram aí no entendimento dessa questão física, que foi a metapsíquica, depois começaram a avaliar mais do ponto de vista dos fenômenos psicológicos, como transmissão de pensamentos, psicografia, etc. e tal, que foi a parapsicologia. Isso dentro da ciência, tá? Estou falando de ciência. Agora, hoje, se nós pegarmos a Revista Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, ela tem uma série de estudos desde o começo do século XX, 1900 e pouquinho, já tem muitas publicações de psiquiatras, né, seguindo o método científico. Eu posso citar aqui o pernambucano Nina Rodrigues. Ele entendia a mediunidade dentro do campo cultural. É o que mais interessa aos antropólogos, justamente por isso, porque quando a pessoa está ali no terreiro de Umbanda, no candomblé, por exemplo, ou numa mesa de mediunidade espírita, o que acontece? E hoje nós temos as igrejas pentecostais, neopentecostais sobretudo, a igreja católica carismática, né? Nós temos as religiões ayahuasqueiras, como Barquinha, Santo Daime, como é que é aquele Vale do Amanhecer. São religiões que a mediunidade faz parte aí da base dos seus princípios. Hoje tem psiquiatras interessados em estudar justamente isso. Esse psiquiatra que eu mostrei aqui, o Dr. Alexander Moreira de Almeida, o Alexander, ele fala assim, ele é psiquiatra, lá na USP de São Paulo. Ele fala assim, poxa, o médium espírita é o cara que ele apresenta dupla personalidade, porque está recebendo um suposto espírito. Ele psicografou uma carta de uma pessoa e tem ali elementos de comprovação da carta.
e esse cara está o quê? Alucinado, ele é um psicótico, o psiquiatra ele tem que tomar essa decisão. Quando chega uma pessoa dessas, um médium, ou suposto médium, essa pessoa chega ali no consultório, ela precisa ser acolhida. E o psiquiatra tem que medicar, porque essas pessoas também podem ter ansiedade, elas podem ter psicose, elas podem ser esquizofrênicas, e ele tem que tratar. Então, o cara é o quê? É um médium que está fazendo um trabalho comunitário, está ajudando pessoas, ou ele é um doente psiquiátrico, né? Então, o que o professor Alexandre Moreira de Almeida fez, ele estudou a saúde mental desses médiums, ele viu que médiums experientes, então olha só que interessante, médiums experientes, eles têm menos adoecimento psiquiátrico. Ele estudou lá em São Paulo, fez um estudo randomizado, muito bonito a tese dele. E está publicado isso aí, já tem muitas publicações com revisão por pares, né? E ele viu que os médiums experientes eles têm menos adoecimento psiquiátrico do que a média da população. Aí, depois de um tempo, o doutor Alexander ele foi estudar os médiums inexperientes, pessoas que têm a mediunidade, mas que não sabem lidar com ela. Então, são pessoas que têm mais adoecimento psiquiátrico. Então, são pessoas que são enquadradas em síndromes psicóticas, quadros psicóticos, alguns têm paranoia, outros são ansiosos. Então, são pessoas, os médiums inexperientes, eles não sabem lidar com essa mediunidade, então eles recebem mais diagnósticos psiquiátricos. À medida que o tempo passa, essa pessoa começa a lidar melhor com a mediunidade, ela vai aprendendo mais, ela vai se sentindo mais segura, ela diminui a dose dos medicamentos, então o psiquiatra pode ir retirando os medicamentos psiquiátricos. E é interessante que o professor Alexander Moreira de Almeida, junto com um outro professor da Suécia, Etzel Cardenha, eles fizeram uma revisão da literatura sobre esse assunto, mediunidade e psiquiatria, e eles fizeram uma proposta que está sendo considerada para o CID-11, porque o DSM-5, desde o DSM-4 lá nos Estados Unidos, eles falam que cerca de mais de 70% da população americana tem alguma experiência espiritual e experiência com mediunidade, inclusive. E não podem ser rotulados como doentes psiquiátricos. E isso é o DSM que fala, entendeu? O Manual de Classificação das Doenças Psiquiátricas. Então, assim, o psiquiatra tem que estar atento, que a pessoa pode ter uma experiência ou outra, mas, assim, é um profissional que consegue dar conta do seu trabalho, é uma mãe que cuida dos seus filhos. Aí, agora, eles estão fazendo a contribuição como diferenciar uma pessoa que tem doença psiquiátrica de uma pessoa que tem uma mediunidade equilibrada. Olha que legal, um artigo científico sobre isso. E eles falam o seguinte, a pessoa que tem boa adequação social, a pessoa que é equilibrada, a pessoa que ela consegue começar o fenômeno mediúnico e consegue terminar, ela não é tomada por ele, ela domina o fenômeno. Essa pessoa experimenta bem-estar, essa pessoa apresenta crescimento emocional ao longo dos anos, ao longo do exercício. Eles colocam 11 aspectos para você fazer uma diferença entre a mediunidade e a doença psiquiátrica. Veja, são psiquiatras, então eu não posso falar assim, há um consenso na psiquiatria sobre isso, mas existe um tratamento científico, né, interessante sobre isso aí. E eu acho que a gente tem que fazer mesmo, tem que preocupar com isso, que é muito frequente. Obrigado pela pergunta, Lucas. Acho que a Acna quer comentar alguma coisa. Ei, bom dia. Eu queria comentar sobre o Testemunho de Jeová, que eu já atendi alguns pacientes no ambulatório de cirurgia bariátrica e foi assim uma experiência muito diferente, porque o primeiro paciente, ele era totalmente contrário a qualquer tipo de intervenção, obviamente, o segundo também, só que o segundo, ele veio com o seu líder religioso, não sei se denomina pastor, por exemplo, mas ele veio com o seu líder e eles trouxeram materiais de como proceder quando precisa fazer algum tipo de transfusão, alguma intervenção desse tipo, de plaquetas, plasma. E eu achei bem interessante essa ligação que eles tiveram, né, de trazer esse material para os médicos, para nós acadêmicos também, e essa informação que eles trouxeram. Então, assim, se a gente não tivesse dado essa abertura para o paciente de tentar conhecer um pouco mais
sobre medidas alternativas, talvez ele não tivesse aceitado tão bem o tratamento que a gente estava propondo para ele. Eu vou até tentar achar esses materiais aqui em casa, que eu guardei, e eu tentar compartilhar no nosso grupo das aulas, porque vai ser bem enriquecedor, porque tem várias alternativas, meio que uma autotransfusão. Eu não entendi muito bem, porque eu estudei basicamente naquele dia, dei uma lida rápida, mas foi bem interessante. E essa forma de você se abrir, estar aberto ao novo conhecimento, vai, assim, proporcionar que o paciente aceite melhor mesmo. É impressionante isso. Claro. Vamos imaginar que a pessoa tem as suas resistências, né? Você está ali atrás da mesa com o poder do carimbo, da assinatura, você é um médico, você tem poder profissional. E aquilo, você estudou, você é qualificado, você está dentro da UFES ali no ambulatório, pô, você é uma autoridade, o paciente vai consultar você, ele está pagando para ouvir você falar, entendeu? Se ele for num consultório privado, ele dá dinheiro mesmo, e ali ele pagou o tempo que ele esperou, a marcação de consulta, ele sentou naquela cadeira, aquela meia hora é dele, então ele comprou o direito, digamos assim, de estar ali. De fato, o nosso lugar é um lugar de poder, né, o profissional. Agora, você imagina que o paciente ele também tem seu conhecimento, ele não é um retardado mental. O paciente tem a sua cultura e a vida dele, ele organiza muitos setores da vida dele com essa cultura religiosa também. E, de repente, vem você e não valoriza nada disso. Ele pode ficar totalmente refratário. E nós precisamos penetrar nessa pessoa, entrar nesse indivíduo, né, Acna? Então, esse olhar compassivo que vocês tiveram de ter paciência, de ouvir, de acolher, de receber os materiais, eles trabalham com essa questão de macromoléculas, né, hiperosmóticas, que vão manter uma certa volemia, uma certa estabilidade. Eles têm toda a argumentação, tem médicos testemunhos de Jeová, tem pessoas da teologia deles que estudam isso, e eles tentam, porque se vem realmente, tem uma resistência sobre isso, a medicina utiliza hemoderivados, né, e isso eles não contemplam. Então, eles têm que ter alternativas perante eles mesmos, e eles buscam essas alternativas. Estar aberto para ouvir isso é importante, né? É muito interessante. Não é fácil lidar, né? Eu acho que é bem difícil. Professor, eu tenho uma outra experiência para contar, meio contrário da Acna. Uhum. Ela acabou de falar, né, que nesse caso o paciente foi solícito, conseguiu ouvir e tal. No meu caso, a gente estava rodando na cardiologia, na enfermaria, e o paciente estava lá esperando, sofrendo um infarto e tal, e tentaram fazer CAT, mas não deu certo. Foi um quadro tava bem complicado. E ele precisava fazer cirurgia, mas aí, por conta dele ser testemunho de Jeová, ele ia precisar de transfusão. E aí não poderia e tal. E nisso, os líderes levaram essas outras opções. Só que o professor tentou explicar que no caso dele, como era uma cirurgia cardíaca, não ia funcionar. Que existe isso, mas não ia funcionar. E ao contrário de assim, deles entenderem e realmente tentar ficar só com o que eles conseguiram fazer, o professor contou que os líderes foram um pouco grossos demais, sabe? Tentaram impor isso. Não, mas você que está fazendo pouco caso porque você tem preconceito com a nossa religião, porque você não quer dar atenção a gente, você não sabe que isso existe. Aí o professor tentando explicar, não, eu sei que isso existe e tal, mas no caso dele, como é uma cirurgia cardíaca de grande impacto, não vai ser suficiente, ele vai falecer e tal. E aí o professor contando que foi um embate muito grande, até assim, o paciente fala, tá bom, gente, não vai dar. Porque ele também não conseguiu explicar que não dava, porque eles já chegaram com essa alternativa e ele tentou falar que naquele caso não servia, mas não foi bem ouvido. E o paciente não foi operado, Júlia? Não foi operado, não. Eles tentaram fazer umas outras coisas. É porque a gente aí teve a paralisação, eu não consegui mais acompanhar o Entendi. caso do Foi paciente, recente mas ele não agora, foi então, né? operado. Foi recente. Foi no começo agora no começo das aulas. Entendi. Júlia, veja bem, eu acho que esse caso aí que você colocou, esses casos que vocês colocaram, né? Que a Acna colocou 2 casos, você colocou aquele caso lá inicial, que ela não ia seguir nada que o médico estava recomendando, que ela ia fazer o que a religião preconizava, e esse agora, isso mostra para a gente que essas questões existem. Aqui nós colocamos só, digamos assim, quando a religião é perigosa na saúde, né?
quando a religião é perigosa. Fica bem evidente que está escarrado que a gente precisa entender melhor isso. E como que nós vamos abordar? Porque, no fim das contas, nós não queremos vencer o paciente, nós queremos ajudar o paciente. Né? O paciente busca ajuda, nós temos que ter essa compaixão. E não se trata da teologia dele, da religião dele ser ruim ou boa. É a religião que ele tem, nós temos que entendê-lo nesse contexto. É assim que ele funciona e está tudo certo. Agora, isso mostra como nós precisamos aprender sobre isso. Então, me parece que é um gap, um gargalo que nós temos, porque eu mostrei muitas coisas aqui para vocês que eu tenho certeza que foi a primeira vez que vocês ouviram. Por exemplo, essa anamnese religiosa, vocês já fizeram semiologia, né? Já fizeram semiologia, né? Eu já, quem passou do quinto período já. E já estudaram a anamnese espiritual? Na relação médico-paciente, a gente tinha um pouco sobre isso, mas não tão aprofundado. E tem um professor específico, Davi, que ele é categórico nisso. Você tem que perguntar da religião, você tem que aprofundar, porque isso impacta muito no tratamento do paciente. Pois é, Júlio. Então, assim, eu não sei o tanto que vocês estudaram, você está me dizendo que já tiveram Mas não foi tão profundo como você deu na aula, não. Foi mais superficial mesmo. Pois é, e vou dizer para você que essa aula aqui é informativa. Informativa. Estou informando a vocês que existe isso, que o médico tem que estar atento a isso. Nós precisamos de alguma formação. Né? A gente podia ter uma disciplina alternativa. Como é que chama isso? Disciplina que você adere ou não? Ativa? Opcional. Opcional. Uma disciplina opcional, por exemplo. Ou então na forma de liga universitária, né? Liga. Lá na UVV tem Multivix, tem uma liga de estudo em saúde e espiritualidade. Né? Eu sei que o professor de psiquiatria da Enescam, o Marcos Meirelles, é um professor também muito psiquiatra, tem uma liga de estudos em saúde e psiquiatria lá, considera essas questões de espiritualidade também, na liga. Mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, começar a ter esse olhar. Hoje, quando se fala de medicina integrativa, né, já tem universidades formando o médico integrativo, e isso é uma realidade, isso vai aumentar daqui para frente. A gente precisa aprender como, porque se você pergunta ao paciente se ele tem religião ou não, ele te fala, o que você vai fazer com isso agora? Você tem que saber argumentar. Se eu falei para você que a oração tem um impacto positivo, você não pode ser uma pessoa, porque a pessoa que está lá na igreja, ela faz uma oração, ela vive uma experiência de comunhão com o divino, com o sagrado. Ela tem uma experiência. Eu senti arrepio no corpo, eu senti uma luz espiritual, eu senti um arrebatamento. Ela vai usar a linguagem da experiência dela, dentro da sua experiência. Sim, ótimo. E isso aí é a vivência dela, é experiência. O céu pode desabar, você pode provar por A mais B, mas ela fala assim, doutor, eu senti, eu sei o que eu senti, e eu não sou louca. Pronto, é da experiência dela. Agora, ela vai falar desse lugar. Agora, eu, enquanto médico, ela vai falar que a oração tem valor. Eu, enquanto médico, eu não posso falar desse lugar. Porque vamos falar assim, esse médico é um fanático. Ela não é fanática, ela viveu uma experiência dela. Mas eu, como profissional, eu sou técnico. Eu tenho que mostrar meta-análise, eu tenho que mostrar estudo duplo cego, randomizado, controlado. Então, se eu levar um estudo de neuroimagem, por exemplo, que mostra uma neuroimagem que a pessoa faz antes e depois da oração. E aí, esse estudo vai mostrar que, depois da oração, a glândula pineal, a epífise dessa pessoa, está emitindo luz na neuroimagem, na ressonância, numa tomografia de emissão de pósitrons, isso já foi feito. Então, se eu falar para ela assim, minha filha, realmente, você tem razão, a experiência da oração ela já foi registrada em laboratório de imagem e parece que alguma coisa acontece mesmo, porque o cérebro da pessoa começa a emitir uma luz. Olha que legal! Ou então, a pergunta que o Lucas me fez sobre como a medicina encara a mediunidade. Tem um pessoal estudando o neuro... Eles consideram que a mediunidade existe, é um fato. Muitas pessoas têm, elas são saudáveis, e consideram que a mediunidade é uma faculdade a mais do ser humano, do jeito que você tem a visão, o paladar, o olfato,
tato, você teria também a mediunidade, que é a capacidade de você captar informações de outra dimensão de matéria. Então, camarada, eles estão interessados assim, se é uma coisa sensorial, você capta sensações, experiências do mundo espiritual, então tem que ter um circuito neurológico para isso. Então, tem gente estudando esse circuito neural. Acredita nisso? O pessoal da Universidade da Virgínia, com alguns parceiros aqui do Brasil, da Alemanha, tem vários grupos de estudo preocupados com isso. Então, os camaradas estão estudando isso, formalmente. Então, se você recebe no seu consultório, no seu ambulatório, uma pessoa que é médium e que está perturbada com essa mediunidade, e você valoriza, mostra para ela, eu já li um estudo aí de neuroimagem mostrando o circuito, parece que o córtex pré-frontal participa na captação dessas informações aí espirituais, e depois aquilo vai para a região do tálamo e redistribui para as áreas de manifestação motora. Isso é uma teoria, né? O Dr. Décio Andoli, lá do Mato Grosso do Sul, estuda isso, baseado nesses estudos aí de neuroimagem. Tem, por exemplo, tem a crença, René Descartes já falava que a sede da alma é a glândula pineal, por exemplo. E outros valorizaram a pineal como implicada na mediunidade. Aí, então, tem estudos hoje, doutorado, mestrado, buscando nos hormônios, nas produções aí de substância da epífise da pineal, alguma relação com a mediunidade. Então, eu li um doutorado há pouco tempo do Marco Aurélio Bastos, lá do Mato Grosso do Sul. Ele pegou a dimetiltriptamina, que é um alcaloide produzido na pineal e relacionado a estados de alucinação, estados de transe, e procurou identificar se isso está modificado ou não durante o transe mediúnico. Ele encontrou relação zero. É um estudo tentando identificar materialmente a mediunidade. Ele estudou também a melatonina que regula o ciclo circadiano, interfere nos pulsos de GNRH. Então, ele disse, se está na pineal controla a mediunidade, vamos ver como é que está a melatonina. Esse foi o mestrado desse rapaz. Também não encontrou relações. Então, assim, se a pineal participa, ainda não se definiu qual é o neurohormônio, qual é a via pela qual ela participa. Mas, olha, uma pessoa que tem essa particularidade aí na sua vida, na sua experiência, na sua existência, ela vai ficar muito confortada se o médico respeitar isso e até mesmo conversar sobre isso. E pode ter implicações no futuro aí sobre o uso. Eu, médium, tenho insônia, fico escutando espírito de noite, não consigo dormir, fico atormentado. Tem insônia, fico ansioso. Distúrbios psiquiátricos, né? Distúrbio do sono, neurológico, distúrbio da ansiedade. Entender isso é fundamental. Nós precisamos estudar isso, né? Tem muito artigo sobre isso. Bom dia, professor. Bom dia, Vaniara. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Mais uma aula maravilhosa, uma aula que faz a gente refletir muito, bem profunda. Eu também tenho uma experiência bem rápida assim, para contar. Foi no primeiro período de medicina. Eu entrei já com a visão de que o médico não poderia se envolver tanto com o paciente. E aquilo me incomodava e eu ficava angustiada nesse lado. Assim. Aí o avô do meu esposo estava internado após uma cirurgia, estava grave, estava consciente ainda, e eu em casa, eu pensei assim, nossa, que vontade de ir lá visitá-lo, falar um pouco de Deus e orar. Aí eu falei assim, mas não pode, tem que separar as coisas. Aí eu falei, mas vou lá visitar. Aí fui visitar ele, aí quando eu cheguei, ele abriu aquele sorriso e falou bem assim, que bom que você veio, minha filha, a gente tinha uma relação muito próxima. Ele falou assim, você pode falar de Jesus para mim? Aí aquilo ali eu fiquei meio assim, eu fiquei tipo com vergonha, né, das pessoas no quarto, eu falei, claro, é ridículo para o médico falar de Deus, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, que vergonha, mas se eu tô aqui, então tá. Aí comecei a falar para ele, ele estava muito angustiado, porque na cabeça dele, a esposa dele não tinha perdoado ele pelos erros que ele tinha cometido na vida. Aí eu comecei a explicar e tal, falar de Jesus. Aí eu falei, eu posso orar pelo senhor? Aí ele, claro, minha filha, aí eu orei. Aí quando acabou, quando eu olhei para o lado, aí tinham 2 acompanhantes e 2 pacientes e falaram assim, minha filha, você pode orar por a gente também? Aí também orei pelos 2 lá, e aí o quarto, tipo assim, é fé, né? Tipo assim, cada um tem, a gente tem que respeitar de cada um. O quarto virou algo assim, sobrenatural mesmo. O avô do meu marido já estava com fisionomia totalmente diferente e tal, e super feliz, falando muito de amor e não sei o quê. E naquela mesma noite ele faleceu. Então você criou as condições para ele
Sim. Então, encerrar o ciclo dele, né? Exatamente. Eu falei, aí, naquela mesma noite ele faleceu, e aí eu pensei assim, era importante para ele, de alguma forma era importante, e se eu tivesse me bloqueado e não permitido isso? E mesmo assim, eu ainda carrego ainda na medicina esse bloqueio, e fico meio assim, até onde eu posso ir? Ó, Vaniara, então, minha filha, desculpe que eu vou falar aqui, você está mostrando o tamanho da sua ignorância. Que bom que você está fazendo isso. Que bom, eu falo isso com todo respeito, porque eu percebi que você é uma pessoa que tem uma vinculação religiosa. Sim. E é forte, porque você não vacilou em atender, acolher o pedido de um enfermo dentro do hospital e você tinha relutado contra isso. Então, você tem uma vinculação religiosa, você tem esse anseio na sua vida. Imagina se você está cuidando de um paciente da sua mesma religião e você não pode avançar nesse caminho da espiritualidade. Você precisa aprender a fazer isso. Sim, né? Eu já tive algumas experiências interessantes. Pacientes que falaram assim, doutor, antes da operação começar, eu queria uma oração. Aí ela falou assim, o senhor pode orar para mim? Pô, ela que quer oração, ela que ore. Mas ela pediu para fazer uma oração. Eu fiz a oração. Muito legal, né? E se ela quisesse fazer a oração, ela fizesse a oração. E eu acho que as suas aulas é isso, tá abrindo muita mente da gente na questão quando o senhor falou assim, eu tenho amigos, tenho meus pacientes amigos, são amigos, porque eu consigo entender, eu acho que cada um tem um perfil, que eu não consigo não me envolver com o paciente. É claro que a gente tem que saber separar as coisas, mas eu acho que é algo muito mais profundo e isso meio que me causa alguma coisa dentro de mim que eu falo até onde eu posso ir ou não posso, eu posso me envolver com aquele paciente, não posso, e aí quando o senhor falou isso de, eu sou amigo dos meus pacientes, eu acho muito importante. Olha só, Vaniara, esse livrinho aqui que eu mencionei, eu coloquei nas referências aí do professor Harold Koenig. Sim. O Koenig foi o primeiro a falar isso com muita força, né, na Universidade Duke University, nos Estados Unidos. Então, procura esse livrinho na internet, você consegue comprar, ele é ótimo. E você vai entrar num mundo novo. E também essa que está aqui na tela, TV NUPS, vai lá na TV NUPS, isso aqui são estudos profundos, né, nível de doutorado, pós-doutorado. É maravilhoso o trabalho da TV NUPS, lá do NUPS, né, do Núcleo de Pesquisa, Saúde e Espiritualidade Espiritualidade e Saúde lá de Juiz de Fora. É um time muito legal. E eles estão em contato com os grandes pesquisadores do mundo sobre esse negócio aí. É bastante legal mesmo. Eu acho que tem um campo para nós estudarmos. Como eu estou dizendo, essa aula aqui é uma aula informativa. Agora, se a gente quiser aprofundar sobre algum tema, tem material suficiente aí, igual o Lucas propôs a questão da mediunidade. Se você pegar aí como que isso é exercido, eu mencionei que as religiões ayahuasqueiras têm uma visão, o espiritismo tem uma visão, as igrejas pentecostais e neopentecostais têm outra visão, a carismática tem outra visão. Só isso, imagina, e já tem publicações. Hoje nós temos curso de ciência da religião, temos revistas de jornal de saúde e religião, entendeu? Então, assim, a gente não pode virar as costas para isso. Existe e a gente precisa estar minimamente informado, né? Minimamente informado. Muito bom, professor. Muito obrigada mais uma vez. Eu já falei isso para o senhor, vou falar de novo. O senhor transmite algo muito especial, uma paz, algo que deixa a gente melhor. E obrigado, Vaniara. Muito obrigada mesmo pelas aulas que o senhor está dando para a gente. Se o senhor puder dar de aula, a gente aceita todas, porque está abrindo muito a mente da gente. Eu acho que não só eu, mas a maioria das pessoas, então, a nossa mente está abrindo muito, não está achando só a medicina, focando só na medicina em si, algo mais amplo. Isso está sendo muito... Essa quarentena está valendo a pena. Obrigada. Vaniara, eu vou fazer um adendo aqui à sua fala. Muito obrigado pelo carinho das palavras. Mas eu acho que isso é medicina, sim. A medicina que está apartada do exercício desse conhecimento. Então, como eu falei, ontologicamente, no seu início, no seu nascimento, a medicina e a religião estavam misturadas. Misturadas, juntinhas. Depois, com o tempo, no século XIX, mataram Deus, mataram a religião, né? Nietzsche, enfim, Freud, vieram trazer uma visão de espiritualidade totalmente diferente, muito pragmática com a coisa material, e isso foi o ápice de um movimento filosófico que começou lá atrás, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, eu acho que nós precisamos ter esse olhar daquilo que nós conseguimos pela experiência espiritual com aquilo que nós conseguimos com o conhecimento científico. E a medicina é conhecimento científico, mas não apenas, né? Quantas coisas a gente faz na medicina por intuição?
por intuição. Você fala assim, a recomendação, o guideline, a evidência científica é isso, é desse jeito, eu tenho que tomar determinada atitude. Ai, mas estou com um negócio ruim, estou sentindo que não é por aqui. Aí você adota uma outra conduta e dá certo. O que é isso? Como que o médico se apropriou dessa outra possibilidade e fez valer no tratamento contra uma evidência científica e deu certo? Ele pode ser criticado até que ponto? Até qual é o limite da prudência? Então, nós nos guiamos sim pela intuição, né? Uma mãe se guia pela intuição, uma professora se leva pela intuição. Às vezes a gente está dirigindo, a gente vai pela intuição. Talvez seja a gente resgatar o que tem de instinto entre nós, porque o ser humano é um topo da cadeia biológica. O cachorro usa instinto, o cachorro domesticado usa menos instinto do que o cachorro lá selvagem, né? O olfato, por exemplo. Nós apartamos muito do instinto. Talvez essa coisa do contato com a espiritualidade, com esses valores sagrados, nos ajudem a retomar algo que nós perdemos. Não é voltar a nos guiarmos só pelo instinto, mas também resgatarmos um pouco disso, né? E entendermos que a ordem do universo é muito perfeita, né? É uma ordem mesmo, e as leis que valem aqui no nosso sistema solar, na Terra, valem do outro lado da galáxia, nas outras galáxias, e a gente está só começando a aprender essas leis. Se é Deus, se é um conjunto de leis naturais que nós precisamos identificar mais profundamente, eu não sei o nome que cada um dá, de repente isso é um valor chamado Deus. Einstein falava, né, que muita religião, muita ciência, quanto mais a pessoa estuda, mais ela se aproxima de Deus. Por quê? Porque ela se rende a essa ordem, a essa perfeição do universo, e isso seria um dos atributos de Deus. Tudo bem que eu acho interessante essa visão do Einstein, mas a verdade é que a gente ainda está no conhecimento, caminhando no conhecimento, nessa construção, e há muito preconceito na área médica, né? Então, como você colocou, assim, você tinha resistência de chegar lá no leito de hospital e falar de um valor sagrado seu, que era a religião, que era Deus, e o camarada justamente foi em cima disso. Isso é que era importante para ele. O cara estava morrendo, já não tinha mais remédio. E você... Isso me faz lembrar o estudo da psiquiatra americana, alemã, né, que se naturalizou americana, Elisabeth Kübler-Ross. A Kübler-Ross, ela tem o primeiro livro dela sobre a morte e o morrer, interessantíssimo, em que ela fala das etapas que vive um doente grave, um doente terminal, como se falava antigamente, mas um paciente grave. Primeiro ele nega, ele recebe uma notícia da doença, um câncer, uma doença assim grave, ele nega. Depois ele briga com Deus, fica revoltado. Depois ele aceita. Depois ele fica de luto, né? Porque fica deprimido, porque cai na real. Não adianta ele ficar esperneando contra Deus, aquilo existe mesmo. Aí ele fica deprimido. E depois, numa última situação, a pessoa aceita e ela, então, pacifica o seu sentimento, o seu psiquismo, sua alma, e ela vai morrer em paz. E aí, depois que ela se acalma, ela morre. Então, a Kübler-Ross fala que a pessoa não precisa necessariamente viver nessa ordem, esses eventos perante uma notícia difícil, de doença grave. Mas ela pode, inclusive, ficar parada na negação. Tem gente que recebe um diagnóstico e fica negando aquilo a vida inteira. Mas o mais comum é ela evoluir, né? E quando a pessoa parte para a aceitação, olha só, ela ressignifica tantas coisas. O que você fez para esse senhor foi o trabalho que um capelão faz, que um médico compassivo faz, independente de religião, mas você usou valores, olha só, perdão, ele se auto-perdoou. Ou então ele fez uma catarse quando ele reconheceu conflitos existenciais que estava ali, ó, na hora derradeira dele, aquilo estava segurando num sofrimento ali na cama, no leito, e foi justamente poder esvaziar essa ansiedade que deu para ele uma condição mais digna e uma morte mais digna. Então, vai me dizer que você não trouxe alento para esse camarada? E você fez um trabalho maravilhoso, né? E quantas vezes, lá no Evangelho de Jesus, está escrito que ele chegou perto de uma pessoa e falou assim, levanta e anda, vai e não peques mais. Onde estavam as pessoas que te condenavam? Não estão aqui, nem eu te condeno tampouco. Então, assim, a gente entender que
que essas posturas aí, elas ajudam a pessoa a fazer uma reconciliação consigo mesma e caminhar mais leve, quer seja para a vida, quer seja para a sua despedida aqui dessa existência, né? Me emocionei. Muito obrigada, professor. Gratidão por ter o senhor como professor, tá? Tenha um bom dia. Muito obrigado, querida. Mais alguma pergunta, gente? Eu ia fazer outra, mas vai demorar muito essa minha. Como é que é? Eu ia fazer uma, mas a minha é outra aula. Depois eu lhe mando lá. É sobre essa situação aí do pessoal falar assim, me colocar no lugar do paciente, né? E eu fico sempre ali com o pé meio assim, que eu acho que a gente tem que ter mais compaixão do que se colocar no lugar do paciente. Assim. Senão você tem câncer, senão você morre todo dia. Exato. Eu falo assim, é preferível você ver o lado do paciente, porque é muito difícil para o médico. A gente vê sempre o lado do paciente, mas para o médico lidar com isso todo dia, se você não tomar cuidado, você se torna um médico doente a vida inteira, sofrendo. Exatamente. Você vai no Então, médico, aí, toda vez você fala assim, vamos colocar no lugar do paciente. Não, você tem que deixar o paciente... A minha visão é que você deixa o paciente passar pelo que ele está passando da melhor forma possível. Claro, um instrumento de compaixão, vamos dizer assim. Né? Entender, o Dalai Lama tem um conceito de compaixão que eu acho interessante. É você entender a dor do outro pelo olho do outro. Não é viver, você entender. E entender a dor do outro, então se colocar no lugar do outro para o entendimento. Você tenta entender qual é a cultura dessa pessoa, qual a condição socioeconômica, qual a religião, qual a idade, a história familiar. Quer dizer, você está entendendo essa pessoa, entendendo o movimento de saúde e doença para esse indivíduo pela cultura que ele tem. Mas não, a experiência dele é dele. Imagina, se fosse assim, Cleiton, eu não conseguia trabalhar com parto. Porque parto dói. Imagina se eu fosse sentir a dor de cada mulher ali. Pelo amor de Deus, você não vive. Aí eu ia chorar todo parto. Eu posso chorar de emoções positivas, mas chorar porque eu não aguento ver uma pessoa sentindo dor, não. A dor, a biologia trouxe isso para ela. Não fui eu que trouxe, não. O que eu tenho que fazer é ajudá-la a superar melhor esse desafio enorme. Né? Eu entendo assim, essa compaixão nesse sentido, sabe? Do entendimento. E agora, cada um tem que viver a experiência que é sua. Né? Cada um vive a sua experiência. Professor, então é isso. Eu sou suspeito para falar, né? A aula foi excelente novamente, né? Eu agradeço muito da própria que o senhor teve um cuidado todo especial em preparar essa aula para a gente, né? Com tudo muito atualizado, com esses dados aí. A gente lhe agradece muito pelo tempo que o senhor dispôs. Uma aula muito importante, muito interessante para o crescimento nosso na carreira. E a gente está à disposição, se o senhor tiver... Aliás, já pediram uma outra aula, já falaram com o senhor, né? Estamos combinados, né? O Rafael, né? O Rafael falou, eu tenho que jogar Rafael falou comigo, falou assim, combina lá com o Cleito, com o Lucas, são os meus agentes. O Lucas eu acho que viajou, que ele não apareceu aí hoje. Entendi. Mas é uma aula sobre partograma que ele falou, vou preparar essa aula. Então, semana que vem a gente vai falar sobre gestação e espiritualidade, né? É um desdobramento disso aqui, por exemplo, uma coisa para a gente pensar, já é uma aplicação desse conteúdo aqui na minha profissão, no que eu faço diariamente. E é um assunto que eu gosto muito, já tive a oportunidade de abordar esse tema em outras ocasiões e acho muito gratificante, ter uma curiosidade interessante sobre isso, e a gente fica pensando assim, o que é que tem a ver espiritualidade com gravidez? Convido vocês a comparecerem aqui na aula seguinte. Agradeço muito o espaço, viu, Cleiton? A todos os alunos que estão aqui, né? Os que eu fui tão bem recebido aqui pela Acna, pela Júlia, pela Vaniara, que fizeram as perguntas, e as pessoas que estão acompanhando também do YouTube, muito obrigado, e muita paz para todos nós. Até a próxima. Até a próxima, professor. Tchau, gente. Obrigado. Salva aí, hein, Cleiton? Tá salvo. Obrigado.